gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a presença de todos os amigos que estão nos vendo, nos oferecendo a companhia virtual. Agradecendo a Maria Cristina do SEAC pelo convite, por toda a preocupação. Infelizmente no começo tivemos alguns probleminhas, que eu tinha errado a data aqui no slide, mas já estamos firmes. Vamos aqui agora até as 8h30 da noite, valeu? Bora lá, galera! Hoje a nossa conversa vai ser sobre olhar, vigiar, entender. Ô, Manolo de Deus, de onde é que você tirou isso? Eu tirei do livro de uma página do Emmanuel e do Chico Xavier chamada Olhai. Olhai, isso está no livro. Peraí que eu já pego aqui, ó, quer ver? Ó. O livro é... Ah, mas aqui não... Ah, tá assim, Vinha de Luz. Ê, larilarai. É do Vinha de Luz, que aqui no primeiro slide não aparece, que eu tirei o título, porque eu tirei o nome do livro porque eu troquei o título, né? Então o título da página é Olhar do Vinha de Luz, mas o nosso título é Olhar, Vigiar, Entender. Ok, meninos e meninas, isso vem embasado num versículo do Marcos, né? Do Evangelho de Jesus e do Marcos. O versículo é o 13, é o capítulo 13 e o versículo é o 33. Ok, meninos e meninas, ele diz assim: olhai, vigiai e orai. Por quê? Porque não sabeis quando chegará o tempo. Fala assim, mas Manolo, que tempo é esse? A gente não sabe, né? Pode ser vários tempos, pode ser o tempo da colheita, pode ser o tempo disso, pode ser o tempo daquilo, pode ser também o tempo, como Jesus gostava de dizer, da separação do joio e do trigo. E como nós sabemos que a separação do joio e do trigo é nada mais do que uma alegoria, não é? Porque essa alegoria se cumpre cada vez que a gente volta para o lado de lá. É importante que nós tenhamos em mente que, mais dia menos dia, a gente tem que voltar para lá e quando voltarmos, nós teremos que prestar contas do que fizemos por aqui. Então, Marcos nos oferece isso e o Emmanuel, junto com o Chico Xavier, nos dão algumas dicas sobre o que fazer enquanto esse dia não chega. Bora lá, que cobra parada não engole sapo. Olha o que Emmanuel fala, Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Deixa eu beber água que é fogo. É do balacobaco. Então, olha, que nós temos necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Por quê? Porque ele não fala só vigiar e orar, ou orar e vigiar. Ele fala, olha, vigia, ora. Por quê? Porque realmente se nós não fizermos esse trabalho assim, desse jeitinho, a gente fica meio preocupado e pode ser que nós não nos saiamos tão bem. Então, nós temos que refletir e analisar o quê? Tudo na nossa vida. Tudo nos acontecimentos, tudo quanto às coisas que nos acontecem, tudo quanto aos nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Por quê? Porque tudo isso faz parte do planejamento que nós temos que ter, tudo isso faz parte do cuidado que nós temos que ter durante a nossa reencarnação, ok? E tem mais, olha o que ele fala aqui, ó. Muitas vezes referimos-nos ao orar e vigiar sem meditar-lhe a complexidade e a extensão, porque fica fácil, né? E a gente adora falar palavras de Jesus assim, à torta e à direito, né? A gente olha, a gente fala... E a gente fala, ai, nossa, vigiai e orai, aqui tá orai e vigiai, mas lá Marcos fala vigiai e orai, né? Olhai, vigiai e orai, que realmente é assim.
Quando a gente ora e vigia, a gente está terceirizando. Isso é importante que a gente tenha na nossa cabeça. Por quê? Porque o ideal é vigiar e orar. Por quê? Vigiar, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Porque se nós estamos vigiando alguma coisa, nós temos que fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é vigiar. Para quê? Tomar cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Para quê? Para que o plano espiritual possa fazer a parte dele. Aí nós oramos. Para quê? Para que eles nos ajudem. Mas nós estávamos já vigiando, que é a nossa parte. Se ligou? O que isso quer dizer? Que nós temos necessariamente que fazer a nossa parte e nós temos que, além de tudo, olhar. Porque Marcos não se limita simplesmente a vigiar e orar. Ele fala, olha, vigia, ora. Por quê? Porque é muito mais complexo do que aquilo que a gente imagina. A gente imagina que vigiar é ficar de olho só. Não é exatamente isso. Nós temos que ir além. Por quê? Porque isso é complexo. Isso tem muita coisa para nós todos. Ok, meninos e meninas? E tem mais, É indispensável guardar os caminhos. Beleza. Todo lugar que a gente vai passar, nós temos que ficar ligado. Ligado. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer enquanto a gente caminha. Nós temos que andar, nós temos que caminhar, e nós temos principalmente, é que ele diz, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Beleza, por quê? Porque é para isso que a gente encarnou. Ninguém encarnou para ser pior do que quando chegou por aqui pela primeira vez, ou na encarnação anterior. Pelo contrário, nós todos temos que sair daqui melhores do que quando chegamos. Então, temos que guardar os caminhos. Imprescindível movimentar todas as nossas possibilidades na esfera do bem, ou seja, fazermos o bem que esteja ao nosso alcance, sempre. Sem ficar com historinha, sem ficar com aquele negócio, não sei, esse tá aí, não sei, será que merece? Cara, todo mundo merece que nós façamos o bem. Por quê? Porque nós não podemos pensar no que o outro vai receber. Nós temos que oferecer no que nós vamos receber. Nós temos que pensar no que nós vamos receber. Cada vez que nós oferecemos alguma coisa boa para alguém, somos nós que estamos recebendo essa coisa boa. Beleza aí, Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Se ligou? Olhar. Nós temos que mexer tudo que tiver ao nosso alcance. Mas nós temos que olhar as coisas com cuidado, com tranquilidade, com equilíbrio, mostrando para nós mesmos que nós podemos ser melhores do que temos sido até hoje no trato com as coisas que estão sob nosso controle nesta encarnação. Ok? Tem mais, se liga. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação, olhai, se ligou? De Jesus, é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. Por quê? Porque quando a gente só vê orai e vigiai, a gente fica meio assim. Marcos não, Marcos coloca olhai, vigiai e orai. Então, esse verbo no imperativo é assim, é ordem. É ordem. Faça, é imperativo. Leia, imperativo. Olhe, imperativo. Se ligou? Quer dizer o quê? Que é obrigatório. Então não é só vigiar e orar. Nós temos que olhar o quê? Tudo. Tudo no nosso entorno, para quê? Para que nós entendamos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, como estamos fazendo. Ok, meninos e meninas, tem mais. O cara, é preciso olhar. Isto é, examinar, ponderar, refletir. No que? No que está vendo. No que está vendo. Por quê? Porque senão a gente não está
cumprindo a nossa tarefa de sentinela, como nos diz o Emmanuel aqui, ó. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Então nós temos que examinar o quê? O que a gente está vendo. Olha, examina, pondera, reflete. Reflete sobre o quê? Sobre o acontecimento em questão, qualquer que seja o acontecimento em questão. Por quê? Porque se a gente não examina, se a gente não pondera, ponderar é pesar. Pesar as coisas, pesar as atitudes, pesar os atos muitas vezes da outra pessoa, pesar os nossos atos em relação às outras pessoas, vigiar os nossos atos em relação a outra pessoa, os atos dos outros em relação a nós. Nós temos que examinar tudo isso, temos que ponderar, temos que pesar, né? Temos que refletir. Por quê? Porque senão a nossa vigilância não vai ser boa, não vai ser completinha. Por quê? Porque nós não tivemos condições para discernir. Ok, meninos e meninas? Então, olha, discernir. Discernir é mais ou menos isso. Pegar o mais importante da coisa. É cerne. Cerne é meio, miolo. Então, nós temos que realmente chegar no meio da coisa, como os que gostam de falar difícil falam, no âmago da questão. Ah, Manolo de Deus! Percebeu? Então nós temos que ir fundo no negócio. Não é só assim, ai que coisa, não. Tem que ir lá, firme, dá uma olhada geral lá. Por quê? Senão não tem muito subsídio para isso. A gente não discerniu, não conseguiu enxergar o principal muitas vezes, olha. E tem mais, ó, se liga. E agora não foi, hein? Ah, foi, agora foi. Olha lá, olha lá, olha lá. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Por quê? Porque as coisas envolvem, os acontecimentos da nossa vida, envolvem assim uma série de questões. Às vezes, se a gente não olha com cuidado, a gente deixa passar em branco muitas coisas. E essas coisas vão afetar o nosso patrimônio. O que é que nos foi confiado? Qual o nosso patrimônio? Que patrimônio que foi confiado para a gente? O que nós somos, não é? Um patrimônio que nós temos que melhorar. Jesus nos ofereceu condições para que nós fôssemos para diante. E esse patrimônio que Jesus nos confiou é isso, o entendimento das suas palavras. Como é que nós, com as palavras de Jesus no nosso cérebro, na nossa boca, podemos cometer tanta barbaridade como nós cometemos hoje? Porque a gente não olha com atenção. Percebeu? A gente fica assim, a gente olha por cima, não estende a visão psicológica. Essa visão psicológica é a visão interior. É o que nós temos aqui dentro. É como nós precisamos ver as pessoas que estão à nossa volta. Aumentar a nossa visão. Todo mundo assiste desenho, né? O Thundercat é um dos meus preferidos. Thundercat, a visão além do alcance. Se ligou? Por quê? Porque nós temos que olhar além. Temos que olhar, por exemplo, que nós não estamos aqui por primeira vez. Temos que olhar, por exemplo, que as pessoas também não estão. E todos nós estamos aqui para melhorar um bocadinho. Quanto que vai melhorar? Isso cada um que decide o que tem que fazer. Por quê? Porque é de cada um. Se ligou? Como é de cada um, não dá para eu falar para a pessoa, olha, você tem que melhorar assim, você tem que melhorar assado. Não dá. Dá sim,
para oferecer melhores condições, dá para que nós não façamos o que nós não queremos que as outras pessoas façam. Isso dá para fazer, mas nós temos que olhar, estendendo essa visão psicológica, essa visão além da carne, além da matéria, além do próprio acontecimento. Para quê? Para que essa intimidade essencial das situações e dos acontecimentos nos apareça e nós não julguemos indevidamente. Tem mais. Olhai o trabalho de cada dia, né? Às vezes a gente fica assim preocupado com isso, com aquilo, e o dia a dia nos mostra situações onde nós podemos muito bem exercitar o vigiar, voltando o olhar, o vigiar e o orar. Por quê? Porque nós podemos fazer isso sim. Ó, então, o serviço comum, esse dia a dia comum, fica repleto de mensagens que nós podemos aproveitar na nossa vida. Quer ver? Ó, fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. O que é uma relação afetiva? Uma relação afetiva é o carinho que nós podemos ter com o próximo. Não é só com o namorado, com o ficante, com o marido, com a mulher. É com todos, percebeu? Com os nossos filhos, por exemplo. Né? Nós podemos pegar essas relações e encontrar soluções necessárias para o nosso equilíbrio. Por quê? Porque às vezes a gente fica desequilibrado dentro de casa mesmo. No trabalho, por exemplo. No trabalho também fica desequilibrado. Então, quer dizer, a gente tem que pegar os nossos relacionamentos, sejam quais forem, e buscar sempre as possibilidades, as soluções que possam aparecer. Para quê? Para que a gente se reequilibre, para que a gente tenha aquele pensamento de tranquilidade, aquele pensamento de bem-estar, aquele pensamento de camaradagem mesmo com as pessoas que estão ao nosso lado. Ok? Tem mais, ó, se liga. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Toda circunstância pode nos oferecer coisa boa. E toda circunstância pode nos oferecer coisas não tão boas. Essa é a nossa tarefa, olhar. Por quê? Porque nós temos que colocar dentro de nós coisas assim melhores, coisas boas. Então, se foi uma coisa ruim que de repente apareceu, opa, deixa de lado, isso daí não nos adianta. Olhai, vigiai e orai. Tira da circunstância o que ela tem de melhor. Porque às vezes parece assim uma Brastemp, né? Mas às vezes não é. Às vezes é uma outra marca aí de menor qualidade, tudo. E a gente fala, nossa, pensei que era uma Brastemp. Mas não é, por quê? Porque nós é que temos que tomar essa decisão. Então nós temos que perceber quais sugestões as circunstâncias estão nos oferecendo. São coisas boas? São coisas para que nós possamos exercitar o bem. São coisas para que nós consigamos melhorar a nós mesmos, possibilitando a nossa caminhada mais rápida e, consequentemente, utilizando a nossa visão para coisas melhores. Isso a gente tem que discernir. Você viu lá atrás. Percebeu? Isso a gente tem que discernir. Tem mais, ó. Quer ver? Ó. Se liga aí. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões conosco, né? Ele fala convosco, mas é conosco em silêncio.
Porque nós temos sempre gente que nos fala alguma coisa, né? Nós temos tanto do lado material quanto do lado espiritual. Nós temos sempre amigos do plano espiritual. E temos também desamigos no plano espiritual, igual que aqui. E às vezes as propostas que a espiritualidade nos oferece também precisa passar pelo crivo da razão, como nos diz Kardec, né? A gente fala, ai Manolo, mas é espírito, cara, menos. Porque todo espírito é o quê? É o que nós somos. Nós somos espíritos, não é? E nós também temos ideias, às vezes, que são assim, nossa, mãe de Deus, sai pra lá, não é isso? Então nós temos que ver se essas inteligências invisíveis que estão permutando essas impressões conosco são confiáveis. E isso nós só saberemos se nós tivermos dentro de nós a certeza de que tudo isso está direitinho. Ok, meninos e meninas? E tem mais, ó, que agora falta pouco já, porque nós temos só mais 5 minutinhos, tá bom? Olha, defende-vos na apreciação do dia. No dia. É aquela história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, vai dormir? Passa em revista o dia inteiro. Acordou de manhã, foi trabalhar, encontrou com esse, encontrou com aquele, o que é que fez, o que é que deixou de fazer, como é que ficou, na hora do almoço, na hora do café, na hora, sei lá, do lanche da tarde, batendo papo com os amigos sobre, nossa, você viu o Corinthians, vixe Maria, 21 testaram positivo Covid-19. Percebeu? Não é? Então, todas essas coisas nós temos que passar pelo crivo da razão e ver se isso realmente foi importante para a gente, não é? Então, tudo na nossa vida é ensinamento e oportunidade. E nós temos, às vezes, pequenas atitudes que nós tomamos para com as pessoas e que produzem efeitos assim simplesmente magníficos, efeitos simplesmente maravilhosos. Por quê? Porque nós oferecemos o nosso melhor. E isso, ó, é minuto a minuto. Sempre nós temos alguém nos oferecendo alguma coisa boa na nossa vida. Sempre, sempre. Não passa um único momento sem que alguém possa nos oferecer alguma coisa boa na vida. Falar, ah, Manolo, mas tem coisa que, nossa senhora, tem gente que só oferece coisa ruim. Eu falo, não, não é bem assim, né? Claro que às vezes a pessoa que te ofereceu o comportamento dela não é dos mais aprováveis. O que é que faz? Não usa. Você vê como virou positivo? Você transformou o negativo em positivo. Uma coisa que o outro faz que não é boa, meu, deixa de lado. Ah, mas é tão ruim. Ruim para ele, para a gente não. Se nós não fizermos a mesma coisa que ele faz, provavelmente para nós não vai pegar nada, não é? Por quê? Porque ele é que fez, deixa ele. Ele gosta de fazer isso, tá bom, se vira nos 30, né? Percebeu? Então nós temos que estar sempre aproveitando o dia para fazer coisa boa, para oferecer coisas boas para as pessoas. Por quê? Porque é disso que a gente vive. A gente vive de fazer coisas boas para quê? Para que nós possamos receber coisas boas, porque os grandes beneficiados de toda atitude boa que nós tomamos somos nós mesmos. E olha aqui, para fechar, o que é que o Emmanuel fala sobre a mensagem do Marcos, ele fala, olhai, refleti, ponderai. Por quê? Porque só depois disso é que nós estaremos prontos para vigiar e orar com proveito. Porque senão não adiantou nada. O dia passou em branco, tudo que passou a gente foi recebendo. Ai, nossa, eu tô alerta. Tô alerta, mas não fez nada contra isso, contra aquilo, não se protegeu disso, não se protegeu daquilo, porque, ai, Deus protege, claro que protege.
Mas nós temos que fazer a nossa parte. É simples assim. Não tem como ser diferente. Então, tudo que nos acontece, a gente olha. Olha, reflete, pondera. Você vê que a gente volta para o começo. Por quê? Porque é fundamental isso para que nós possamos exercer a nossa vigilância e efetivarmos a nossa oração, a nossa prece, com todo o proveito que a nossa prece pode nos oferecer. Se ligou? Como é que eu posso pedir para que outras pessoas façam o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que vigiar. É o meu trabalho. Eu tenho que olhar. Por quê? Porque se eu não olhar, eu não vou conseguir entender. Então, olhai, vigiai, orai. E agora aqui no fim, olhai, refleti, ponderai. Você vê que são todos verbos no imperativo. É coisa que a gente tem que fazer. Então, tudo que acontece na nossa vida, nós vamos ter que ver. Vamos ter que olhar, vamos ter que ponderar, vamos ter que refletir. Para quê? Para que a gente cresça um bocadinho, para que a gente comece a ver o próximo um pouquinho melhor do que aquilo que a gente está vendo até hoje. Isso é importantíssimo. Quando a gente faz isso, como nos diz lá, aí nós estaremos prontos para vigiar e orar com proveito, né? Então nós estaremos olhando bem, estaremos orando bem. Por quê? Porque nós vimos a situação em todos os seus ângulos, em todas as suas possibilidades, ponderamos. Ponderar significa pesar todos os prós e contras, e aí nós fizemos um bom trabalho. Ok, meninos e meninas? Para fechar, né, dizendo que a mensagem de hoje chama Olhai, e está no livro Vinha de Luz, do médium Chico Xavier e do Espírito Emmanuel. E agora com